passo a palavra para o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, jovem parlamentar Renan Ferreirinha, senhoras e senhores deputados, já que Vossa Excelência assumiu a presidência, eu vou ser um reincidente específico, porque parece que há um clima no nosso Estado de muita gente torcendo para que a gente saia do regime de recuperação fiscal, para que os caos se instalem em nosso Estado. Independente da incompetência do chefe do executivo, que não soube conduzir o Estado em direção aos bons caminhos, tanto é que foi afastado do cargo, eu queria dizer que o regime de recuperação fiscal é fundamental para a população fluminense. É fundamental para a população fluminense. Tanto é que o presidente André Siciliano, em nome do Parlamento Fluminense, antes mesmo do governador ser afastado, fez um ofício ao ministro Paulo Guedes e ao Tesouro Nacional, pedindo interrupção da contagem de prazo, prorrogação por 180 dias, para que pudéssemos, quando estou falando pudéssemos, não sou eu, não, é o Estado com os seus poderes, negociar metas estruturantes para a renovação do regime e que também, nesse tempo de 6 meses, instasse o Congresso Nacional a aprovar o PLP 101 de 2020, que é aquele que é intitulado de Lei Mansueto, que prevê mais espaço fiscal para os estados brasileiros, que prevê a possibilidade de outros estados aderirem ao regime de recuperação fiscal, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, entre outros, e que também traria medidas mais duras contra os estados que não cumprirem, mas também possibilitaria que esse regime fosse de 1 década e você pagasse o total do serviço da dívida anual, subindo uma escadinha de 10% ao ano. Dito isso, estou querendo dizer que a Assembleia Legislativa tomou essa vanguarda, porque a posição, então, do governo do Estado era buscar a justiça. E há como se ter metas estruturantes, porque foi noticiado que o Conselho do Regime teria exigido do Estado clareza e posições sobre 4 tópicos: corte de benefícios fiscais, política de investimentos, reforma administrativa com corte das empresas deficitárias e venda da SEDAI. Então, isso foi amplamente divulgado. Vou me ater, por hora, para não ficar muito extenso, sobre os itens 1 e 2, isto é, o corte de benefícios fiscais e a política de investimentos. Ora, é impossível você ter aumento de arrecadação e ter dinheiro para investimento sem antes você construir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social respaldada numa matriz insumo-produto e num sólido banco de dados confiáveis. Sem planejamento, não há como ter metas. Sem planejamento, não há como ter aumento de arrecadação. Sem planejamento, não há como ter investimento. Então, o primeiro ponto seria isso. E dentro desse planejamento,
você teria a redução dos incentivos, o planejamento tributário, a parcela de investimentos, as áreas prioritárias e, principalmente, o cuidado especial, entre outras, com as políticas públicas de educação, ciência e tecnologia, saúde e segurança pública, entre outras. A segunda iniciativa é que a Assembleia Legislativa também já vem tomando medidas no sentido de reduzir os benefícios fiscais. Tanto é que, em novembro do ano passado, nós alteramos a lei do FEF, que é o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, a revogamos e criamos o FOT, Fundo de Orçamentário Temporário. E o FOT é mais rígido que o FEF, porque retirou das exceções aquelas empresas que faturavam menos que 150 bilhões de reais. Passam a ser também inseridas no FOT. Mas o que aconteceu no FOT? Aprovamos em novembro. Houve uma ação da Firjan na Justiça e a desembargadora que julgou a liminar determinou que se cumprisse um processo 90º. Então, ela só começou a vigorar em março, mas só foi regulamentada em abril. Então, o FOT entrou em vigor em maio. Então, temos uma legislação sobre isso. Que aumentar esta contribuição para o FOT, basta alterar o percentual de 10% que é tirado de todos os benefícios e aumentá-lo para 12, 15, 18, até 20%, porque o convênio CONFAS permite. E, à época, o deputado Renan Ferreirinha irá lembrar, o próprio governo do Estado tinha um projeto de lei semi-acabado que poderia não ter exceção nenhuma e pegar todas horizontalmente, que ficou de mandar para casa e já está terminando o ano. Daqui a pouco já não estará mais o princípio 90º, né? Porque 90º tem que aprovar em final de setembro, outubro, novembro, dezembro, né? E até agora não veio. Mas a Assembleia fez o seu caminho e tem que aumentar esse valor que ficará no Tesouro. Terceira questão, deputado Ferreirinha. Aplica a lei das metas. Lei das metas, também que aprovamos, salvo erro de memória, em 2019, bem no início de 2019. E somente mês passado, o governo estadual, o Poder Executivo, regulamentou. E por quê? Porque o doutor Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico, não concordava com a lei das metas, porque tirava poder dele. Então, somente quando ele foi exonerado por justa causa, é que foi regulamentado. E o que diz a lei das metas? Que, anualmente, a Secretaria de Fazenda tem que acompanhar todos os compromissos das empresas de aumento de arrecadação e os seus compromissos de geração de emprego. E aqueles que não cumprem, automaticamente são afastados do benefício que têm. Então, é aplicar a lei das metas. E a lei das metas diz outra coisa, deputado Renan Ferreirinha, que se você quer dar um incentivo fiscal no futuro, mesmo que seja colando de um dos municípios da região sudeste, isto é, Espírito Santo, Minas e São Paulo, tem que estar previsto na LDO com toda a contabilidade orçamentária de impacto que isso vai gerar. Ora, então eu estou dizendo que nós temos como caminhar nessa direção. Além do mais, a União,
até hoje, não definiu por lei o conceito de devedor quanto mais. Se não vai a União definir esse conceito, definamos nós. Tem projeto de lei na casa já há bastante tempo, aguardando a União regulamentar essa matéria que não faz. Porque quem é devedor quanto mais não pode gozar de benefício fiscal. O cara é devedor quanto mais, vai para a dívida ativa e continua a gozar de benefício fiscal, amparado no Código Tributário Nacional, e que dizer se ele entrou na justiça para não reconhecer aquela dívida, ele tem certidão positiva com caráter negativo. E ainda mais, desde há 2 anos atrás, que a gente está a discutir uma revisão plena da Lei 2657 de 96, que é a lei do ICMS, revisá-la com o conceito de alíquota efetiva. Porque não adianta ter lá na Lei 2657 que um produto tem 18% de alíquota, se aquele produto, a indústria, na verdade, está beneficiada e cobra 2%. Isso só serve para mostrar que a lei do ICMS é uma obra de ficção. E no governo passado foi feito um trabalho profundo disso, mas que não veio à pauta, nem foi enviado para casa, porque ia se fazer a reforma tributária. E mesmo lenga-lenga que está acontecendo hoje. Então, é só atualizar e mandar para casa. E, finalmente, deputado Renan Faria, mais 2 itens para me encerrar. A cobrança da dívida ativa nossa anda sempre a passo de cágado. A nossa douta Procuradoria com a Fazenda não consegue dar solução a isso. E, se você reparar, os maiores devedores são sempre Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa Refit, que está nas páginas de jornais, né? Está sempre nas páginas de jornais, porque os instrumentos são tênues e a justiça é muito lenta. Então, tem que também dar um caminho para isso. E, além do mais, já fizemos até audiência pública aqui com a Agência Nacional de Petróleo. A gente precisa melhor fiscalizar os tributos, as participações especiais derivadas da exploração de petróleo e gás. E, para isso, precisamos ter convênio com a ANP, que já prometeu que ia assinar, e o tempo ainda não mostrou isso, para que a gente entre fundo nessa fiscalização, para ver se os repasses de participação especial estão justas, tanto para o Estado quanto para os municípios. E, finalmente, cadê o projeto que estava prometido ao regime, ao Parlamento Fluminense, de usar os avanços da inteligência tributária, da tecnologia, para fazer a fiscalização das barreiras? Jamais aconteceu. Nem tampouco se criou as barreiras móveis. E, se você não fiscaliza a origem e destino das cargas, né, o nosso estado do Rio de Janeiro passa a não ter nenhuma política de combate efetiva à sonegação. Então, estou querendo dizer, só abordando o item 1 e 2, que nós temos caminhos a percorrer. Basta vontade política e cobrança deste parlamento ao Poder Executivo. E o Conselho também entender que não é a mera atitude fiscalista que tira um Estado do buraco. Para você tirar um Estado do buraco, ele tem que ter planejamento estratégico, ele tem que ter rumo, porque ao Estado é obrigado a prestar serviços públicos à população, como principalmente segurança, transporte, habitação, saúde, educação, etc., etc.
E, para prestar esse serviço, precisa arrecadação. E acabar com esta balela de conceito neoliberal, o deputado Eliomar Coelho, de dizer que Estado não pode ter dívida. Não pode ter uma dívida imensa. Não tem um país desenvolvido no mundo que não tenha dívida. Vê o tamanho da dívida americana, deputado Renan Ferreirinho. O senhor estudou lá. Não tem nenhum país do mundo que não se alavanque em dívida. Agora, você se endivida para investir. O bom endividamento é para gerar investimento e não para pagar aquilo que você está devendo, ou para pagar bem supérfluo, ou para pagar folha, etc, etc. Você tem que apostar em infraestrutura. Para isso vale endividar. E não essa anarquia que se instalou nos estados brasileiros, e o Rio de Janeiro não é exceção, de todo mundo só ver o horizonte do seu governo e não o horizonte de planejamento do próprio Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado